Maranata, Senar com a fé. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas para Ele, glória a Deus no coração, então, igreja. Se é que você está feliz mesmo, meus irmãos. Amém? Vocês não foram na passeata, não, Senar? Não foram, não? Não foi reivindicar os 20 centavos? Não? Meu Senhor Jesus, graças a Deus, Deus te livrou, né? Deus te livrou da penitência, meu amado. Glórias ao Senhor Jesus, porque eu tenho minha suspeita de que tem gente que hoje foi, hein? Foi não? Queimar umas bandeiras brasileiras, tocar a mão na cara do povo, não duvido nada não. Senar com a fé, pastor Daniel, estou feliz de poder estar aqui com essa igreja em nome de Jesus, tão quanto os irmãos miseráveis na presença do Senhor. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja, amém? Como Deus havia revelado a esta igreja há 10 anos atrás, né? Desde no momento em que este presidente entrou nesse país, Deus revelou a esta igreja que o caos seria estabelecido, né, meus irmãos? E o caos está aí, olha, tem muita gente dizendo que é um momento histórico. Sinceramente, eu queria fazer história de um outro jeito, de uma outra forma, né? E tem gente que está achando que é lindo, maravilhoso o que está acontecendo lá fora agora, né? Mas Jesus revelou que isso é um processo, né, meus irmãos? E basta aqui o pastor Daniel salientar e avisá-los, amém? De que um dos propósitos da nova ordem mundial no mundo é fazer o poder internacional desmoralizar o poder patrimonial, o poder de cada estado específico do mundo, né? O nacional. O que está acontecendo aí, Senado? Amém? É um sinal de que a ordem mundial está sendo estabelecida, porque as políticas estão sendo desmoralizadas. Lula ajudou isso a acontecer, para a nova ordem mundial se estabelecer ali na frente, que é o que nós, na verdade, vamos ver acontecer se Jesus não voltar. Que Deus nos dê graça, misericórdia, para continuar sendo crente, amém, debaixo dessa situação que está o mundo. A igreja não ora por isso? Os irmãos têm orado por isso? Então ora, filho, vai ficar emocionante, viu, meu irmão? Ser crente nesses dias aqui. Senato, antes de orar com a igreja, quero dar a minha saudação pessoal aos meus amados que estão pela internet participando deste culto. Estamos ao vivo, dia 20/6, nesta quinta-feira, transmissão direto aqui da sede mundial da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Não vai confundir mundial, hein? Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo amor de Deus, amém? Não vai confundir com aquela mundial. Cenáculo da Fé para as Nações, direto aqui da sede em São Paulo. Deus abençoe a todos os meus amados que estão aí participando do culto, da preparação, da santificação para a volta de Jesus, a campanha, o toque da trombeta, com todos os sinais, com as evidências proféticas de que Jesus realmente vai vir e não irá tardar. As confirmações estão aí para acordar o povo. Amém, Jesus, Cenáculo? Deus abençoe os meus irmãos que estão pela internet participando deste propósito. O Cenáculo vai levantar sua mão direita para o alto e vai saudar o povão que está lá na internet agora participando desse corpo espiritual. Diga, Maranata! Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, Cenáculo, se prepara para ele e para este dia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Eu quero só rapidamente aqui avisar aos amados irmãos que vão estar conosco na vigília de amanhã. Essa vigília vai ser uma vigília fechada da igreja, amém? Fechada para balanço. Nós vamos fazer um balanço aqui. Então amanhã, a partir das 10 da noite, a igreja já sabe que nós vamos sair daqui, amém, com os membros para essa campanha de oração, amém? E os irmãos que vão, amém, que já deram o seu nome, amém? Pastor Daniel, peço que vocês estejam no horário certinho, bonitinho, com disciplina e obedecendo as recomendações que foram feitas nessa terça-feira aqui na igreja. Peço em nome de Jesus aos irmãos que estejam orientando aqueles que estão na doutrinação comigo de como eles devem proceder à vigília que vai acontecer lá. Peço inclusive aos obreiros lá atrás, amém? Peço a um obreiro para também conversar com todos que estão na aula de doutrinação de como devem proceder na vigília sexta-feira agora. Não saem daqui, viu? Do culto hoje sem perguntar o que você precisa para poder estar lá, porque eu dei algumas informações importantes para os irmãos não serem prejudicados. Domingo de manhã estarei aqui doutrinando normalmente e espero em Cristo que essa vigília não os atrapalhe, até porque tem que colaborar. Domingo de manhã não falte ninguém, 9 da manhã não haverá culto de oração, mas haverá doutrinação, ok?
Pastor Daniel, quero anunciar aos amados irmãos que estão conosco aqui nessa noite, que vocês continuem orando pela campanha Pedra que Deus dirigiu. Esta campanha que é uma campanha, amém, de propósito material e espiritual, que visa a compra da sede dessa igreja, amém, que chegou na hora de nós tomarmos essa iniciativa para melhor atender as pessoas e o ministério pastoral que essa igreja exerce. Espero em Cristo Jesus poder alcançar, amém, esse valor para poder dar essa alegria ao meu Senhor e aos irmãos que estão aqui. Lembrando, não tem fins lucrativos, ninguém fica rico, ninguém vai para Miami, ninguém vai para Orlando. Amém? Se você quiser ir, vai fazer a tua fezinha lá na Igreja Universal. Pelo amor de Deus, arreda Satanás. Tá bom? Vai lá, pega teu dinheiro, faz a fezinha e faz o que você quiser. Amém? Não me confunda com os demais. Essa campanha é uma campanha de amor, de propósito, com quem valoriza essa igreja na sua vida. É isso que nós estamos indo em busca, de pessoas que valorizem essa igreja e querem que ela se mantenha nas suas atividades normais, que nos ajuda muito essa campanha. Amanhã, pastor, estarei pregando no programa Hora da Verdade pela televisão e também pela internet, quem quiser nos acompanhar, às 5 da tarde, pela TV aberta, canal via TV a cabo, ok? No sábado e domingo, em toda a Grande São Paulo. Amanhã, 5 da tarde e sábado e domingo, 2h30 da tarde, amém? Um propósito ótimo para você poder divulgar, amém? Porque é uma palavra viva, é uma palavra original, legítima, que muita gente está precisando ouvir e escutar. Amanhã, se eu não me engano, estarei tratando sobre o tema homossexualidade e Bíblia. Então amanhã vai pegar fogo, a igreja entendeu como é que é isso? Amém? Vai mexer os macacos, e o pastor espera em Cristo Jesus que eu, em Cristo, responda aos anseios da sociedade, que nesse momento, amém, tem muitas dúvidas acerca do pensamento cristão, porque a igreja não está pregando, enfim. Espero em Cristo que os irmãos estejam orando para que essa palavra repercuta, para que essa palavra transforme, para que ela mova essa água parada que está aí fora agora. Amém, Senado? Amém, Jesus. Começamos a fazer uma oração contrária, uma oração de propósito, porque a marcha para Jesus acontece não em sábado, no outro. Amém? Então nós começamos a orar. Pisaremos na marmita deles. Vamos orar mesmo. Amém? Para Deus colocar a mão, passar a espada. Se você não vai, eu vou. Chega de dólar na cueca, dólar na Bíblia, dólar em tudo quanto é lugar. Chega dessa farra. Estou anunciando aqui em nome de Jesus, irmãos. Até porque eu tenho muitos motivos políticos, motivos de fé, motivos diversos para poder falar o que eu estou falando para vocês aqui. Amém? Então os irmãos estejam orando para Deus colocar a mão nessa cambada de safado que vai para a rua gritar o nome de Jesus, mas não tem conteúdo cristão. Amém, cenáculo? Amém. De alguém discordar aqui, prova na Bíblia então. Daí nós vamos debater, nós vamos discutir. Não tem problema nenhum não. Mas eu vou estar orando, que já fica atento aí, que nós vamos pisar na marmita. Tá bom, meu irmão? Nós não vamos lá reivindicar 20 centavos, mas em compensação nós reivindicamos o direito cristão, você pode ter certeza disso. Amém? Bom, meus irmãos, domingo que vem nós estamos de volta, enfim, acho que eu dei tudo o que é importante aqui para a igreja. Se alguém se quiser, né, se informar melhor, página do Facebook dessa igreja, Cenáculo da Fé para as Nações, entra lá, porque a igreja tem constantemente divulgado todo o conteúdo dessa igreja e também as suas atividades. Quem quiser, entra na página do Facebook, você vai sempre se atualizar, tá bom? Fica de pé. Você veio ouvir Jesus falar? Amém, né, irmão? Mas nós temos que perguntar, né? Porque de repente pode ser que ele errou de endereço. Achou que estava entrando no botequim. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele: trouxe Bíblia? Porque nós vamos orar agora para Jesus falar com base na palavra dele, não na opinião pública. Amém, cenáculo? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Faz aí, cenáculo. Os meus amados que estão aprendendo, escuta aí, ó. Bíblia na mão do crente, é tudo, é tudo. A igreja faz aí porque o diabo não gosta, no Senado. Ele odeia. Amém, igreja? Amém. Radical, né, filho? Prefiro bater na Bíblia do que no tabaco, né? É ou não é, Senado? Nós somos felizes dizendo, a Bíblia está aqui, amém, Jesus, glória a Deus, ele vai falar, amém, do que fazer essa farra que está aí fora aí. Senado, levanta essa espada para o alto, começa a orar, toda a igreja orando, clamando ao Senhor Jesus. Pode orar, Senado.
meu Senhor Jesus, pelo teu sangue, meu Salvador, pelo teu sangue, meu Senhor, nós te imploramos e te pedimos a tua misericórdia. Imploramos e te pedimos a tua graça. Recanturi Micailo, Séria, Astéria, Lerianzo, Foderusda, Assubianda, Canteresta, pelo teu sangue, meu Santo da glória. Eis a tua igreja, eis a tua obra, eis aquele Senhor que vieram à disposição da tua palavra. Revela, Santo poderoso, revela, Santo da glória. Prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, para o dia da tua volta, a purificando pela lavagem da tua palavra, renovando pelo poder do teu Espírito, Senhor, nos ensinando, meu Santo poderoso, a te servir, a obedecer, a se sujeitar aos clamores do teu Espírito. Nós te pedimos, o teu sangue queima o pecado, queima a magia, queima a iniquidade, queima a bruxaria, a feitiçaria, o satanismo, quebra a iniquidade, Senhor, a rebelião, a apostasia, a dureza, a soberba, a impenitência, Senhor, que nada disso se nomeia entre nós, se nomeia nesta igreja. Meu Santo poderoso, visita o pecador, visita aquele que está desgarrado, aquele que está afastado, aquele que está aprisionado, amordaçado, Senhor, pelas garras do pecado e do diabo. O teu sangue, Jesus, manifesta o teu poder, traga cura, traga libertação, traga confirmação da tua palavra. Aposseve os quibro, astubiando com estevra. Pelo teu sangue nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada membro da tua igreja, Senhor, no teu sangue. Nós te pedimos e te imploramos, Senhor poderoso, a luz do teu Espírito, a espada desembanhada sobre a tua igreja. Quebra, meu Santo poderoso, agora toda obra satânica e maligna, e prepara, meu Senhor, a tua igreja para o toque da trombeta, para o dia final. Nós te pedimos no teu sangue. Fala, meu Jesus, fala, Santo poderoso. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Cenáculo da Fé, abre o texto de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, verso 42. Amém, Cenáculo? Toda a igreja abriu? Amém. Outra igreja focaliza a visão na palavra. Saudações em Cristo a quem está chegando conosco agora. Estamos ao vivo dia 20 de junho de 2013. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aqui no Cenáculo da Fé. Transmissão pelo horadaverdade.com, anunciando esse culto ao vivo nessa quinta-feira a todos vocês. Deus abençoe aos membros, aos convidados de Jesus que se encontram aqui nessa noite. Deus abençoe. Texto de Mateus, verso 21, aliás, capítulo 21, verso 42. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. E o Senhor fez isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem esta pedra cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que ele falava acerca de seu respeito. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Amém, Cenáculo? Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, Cenáculo? Da glória a Deus, Cenáculo! Na capuriaste consive comiandostovia. Pode se aceitar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Cenáculo, pastor Daniel, esses dias eu faço muita questão de fazer isso aqui. Esses dias eu, pastor, me deparei com uma matéria, Senado, que lendo o conteúdo disso, eu vi muita gente incluída nessa visão, nesse conceito acerca do posicionamento da igreja quando ela traz disciplina e crítica a nível de comportamento, a nível de pensamento individual das pessoas. Porque eu entendo o seguinte: quando a igreja não tiver acesso
acesso ou condições de disciplinar, de educar as pessoas que estão dentro dela, a pergunta que eu te faço: para que igreja? Para que Bíblia? Mas eu vou ler algo importante aqui, antes de entrar no conteúdo da palavra de Deus, para saber se essa é a tua opinião. Porque o pastor, eu fiquei 4 anos dentro de uma faculdade de teologia, escutando o nome desse camarada, Leonardo Boff, que é um teólogo de linha liberal, neoliberal, porque ele virou praticamente uma herança para muita igreja aí. A igreja, a América Latina todinha está costurada por essa maldita ideia de que evangelho existe para socializar, tá? E evangelho não é socialização. Evangelho não tem essa finalidade, não tem esse objetivo. Orquestrar equilíbrio entre relações, organizar sistema, fundamentar perspectiva de mundo, aquela besteira toda que a Igreja Católica foi a principal idealista. E como disse a maçonaria, né, é utopia. As ideias vieram, entendeu, para encher a cabeça do povo de besteira, e o mais importante, que é a palavra ninguém conhecer. Que é isso que eles, na verdade, estão trabalhando há muitos séculos já. E nós estamos vivendo o florescer disso. Porque o liberalismo é fruto do que eu vou te falar aqui. De homens como este aqui, que são críticos exatamente do fundamentalismo cristão. Porque eles acham que isso é terrorismo espiritual com as pessoas. Enfim. A matéria baseia exatamente em cima de aspectos psicológicos que eles estão falando aqui, sintomas de síndrome, de trauma religioso, que vão desde ansiedade, depressão, dificuldades cognitivas, até degradação do relacionamento social decorrente de ensinamentos e práticas religiosas. Só que a matéria gira em torno de quem? Do pastor que pega pesado, tá? Daquele que quer introduzir a palavra literal, a palavra legítima, original, na nossa prática de vida. E a crítica aqui é a seguinte: que o fundamentalismo representa, por isso que ele faz terrorismo, representa a atitude daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. É, portanto, aquele que está mais interessado em seguir os escritos da doutrina do que realmente a espiritualidade. E a espiritualidade que ele está querendo falar aqui é encontrar um equilíbrio de pensamento e espírito, e esquecer a alma, a doutrina, a palavra, a solidez daquilo que a Bíblia ensina, tá? Então, na cabeça dele, gente que entra para aprender Bíblia aqui na igreja fica louca, tá? E o argumento certo é o cara que fica exatamente o quê? Colhendo informações, tá? De diversas fontes, para exercer o equilíbrio espiritual de sua vida, harmonizar-se com as mudanças, com o mundo, com as pessoas, ser uma flor no campo, para não dizer outra coisa. Que é tanta novidade que vem, é tanta mudança que vem, que eu tomo cuidado. Toma cuidado, você vai virar gay. Toma cuidado, hein, filho? Segura a genética aí, hein? Tá? Mas enfim, essa questão que quero tratar com a igreja hoje aqui, baseada em muitos argumentos que deram aqui na matéria, de pessoas que foram vítimas de um fundamentalismo religioso, que perderam família, perderam paz, ao ponto deles escreverem aqui consequências incalculáveis do tipo de gente que tem medo de ir para o inferno, que sente remorso, sentimento de culpa por coisas erradas que faz, que acabou ficando exatamente com ataques de pânico, com fobia social, outros transtornos psicológicos, fobia social. Aprendi uma coisa hoje aqui: fobia social, tá? Você é dessa opinião? Você concorda? De que nós estamos aqui para encontrar o nosso equilíbrio e não a nossa salvação? De que a disciplina bíblica exerça esse terrorismo, tira, suga a felicidade, a realização, a promoção do ser? Porque segundo o meu Senhor Jesus, que deveria ser teu também, e se for, glória a Deus,
Disciplina é privilégio. Disciplina é privilégio de quem exerce. Porque não são palavras comuns, mas a revelação de Deus. Eu tenho terrorismo com Deus e com a igreja. Esse povo que pega a Bíblia e fica folhando para encontrar um textinho da qual ele se encontre, da qual ele se veja, sendo que é toda a Bíblia que ele precisa utilizar para a sua educação, para a sua formação como cristão. Porque Deus não pode ser mutilado, quebrado em partes, para fazer alguém aqui nessa noite feliz. Então a Bíblia fala assim, de um Deus que se revela por intermédio de quem ofertou, pela verticalização. Não por essa filosofia aí, ó. É de cima para baixo, e como disse meu Senhor, e quem vem de cima é sobre todos, e sobre a opinião deles também. Então eu queria saber em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir o nosso coração falar, ou estamos aqui para ouvir o que Deus quer revelar? Porque nós estamos, amados irmãos, diante de um acontecimento fundamental da igreja nos dias atuais. Nós estamos prestes a sermos ceifados, a sermos adquiridos eternamente por Cristo, pelo seu retorno. A igreja está vivendo um momento crucial do Evangelho, do acontecimento do Calvário, porque nós estamos chegando nas consumações, e isso nem a ciência duvida. Para nos depararmos em pleno século 21, com tanto acesso às informações, e ouvir do público cristão, do público evangélico, de que Deus tem que adotar disciplina para não poder tirar pessoas de dentro da igreja escandalizadas com a palavra. A igreja agora tem que ficar trabalhando, meus amados irmãos, para criar um ambiente onde todo mundo possa frequentar sem ser criticado, analisado ou fundamentado em alguma coisa cristã. Pode parar por aí, meu filho. Fiquei 4 anos na Metodista ouvindo falar desse vagabundo safado aqui, esse sem vergonha, esse maldito. E muitos pastores admiram gente desse tipo. Entendeu? Porque é uma pura filosofia. E como disse o apóstolo Paulo, a vã filosofia. Porque ela trabalha em cima da relação mútua entre os homens, mas desprovida de Deus. Então eu não quero. Tô fora. Sai, Satanás. Ah, é? Ah, não, pera agora. Você vai começar a meditar em visões apocalípticas que estão no teu cotidiano, e você vai ficar louco por causa disso, porque você está vendo que você vai para o inferno, porque você não se converte, ou então porque você está enxergando que as profecias estão se cumprindo. Meu filho, eu não fiquei louco. Vamos lá para casa, vou te mostrar o tipo de louco que eu sou. O tipo de louco que ama a mulher, ama os filhos, ama a igreja, ama os irmãos, quer subir e não quer mais esse mundo. Para mim, quem ficou louco, entendeu? Por causa de R.R. Soares, Valdomiro, Macedo, entendeu? Que misturou tabaco com cristianismo, misticismo, cabalismo com cristianismo, tá? Que é o que está acontecendo lá fora. Agora, na minha igreja, a gente não gera louco não, filho. Nós não geramos doido não. Aqui tem assalariado, aqui tem trabalhador, aqui tem pai de família, tem pessoas aqui que exercem sua função e a sua cidadania também. Mas nós somos o seguinte conceito: nós somos da opinião. Deus precisa prevalecer em cima da opinião. Ou então ele não é Deus. Então eu começo aqui. Fundamentalismo não é só a classe teológica que pensa assim, tá? Os arautos da teologia. Os políticos também pensam. Tem fundamentalismo em tudo quanto é tipo de religião, mas no cristianismo também tem. Então você começa exatamente a aprender comigo que a experiência de fé com Cristo, fundamento espiritual, palavra, conduta exercida. Jesus, ele nos ensina o quê? Que a experiência de fé
quebra, espedaça, trabalha a nossa vida, exerce autoridade sobre nós. Nós nos aquebrantamos pelo que ouvimos dela, nos despedaçamos por amor e fé em Cristo. Nós que estamos aqui, estamos intimados, vocacionados, admitidos para refazermos o ser, refazermos o homem, a mulher que Deus antigamente ou anteriormente reprovou. Então, o ato da cruz e a crucificação do Filho de Deus, a voz que sai do Calvário, igreja, entende que tudo que vem do altar desse Deus colabora para o cristão, constrói, edifica para o cristão ser salvo. A começar dessa experiência, não tem como nós fundamentarmos Cristo aqui, se não nos despedaçarmos, quebrarmos o nosso eu, abstermos da nossa vontade, do nosso ego, dos nossos planos pessoais, o chamado da cruz. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue. A cruz que começou a ser desenvolvida e experimentada por Cristo antes de nós. Aquele que nos deu o bom exemplo, o testemunho. E é nessa palavra que o pastor Daniel quer dar a você. Hebreus capítulo 5, a igreja abre em nome de Jesus. Hebreus capítulo 5. A igreja vai abrindo aí. Em nome de Jesus. Amém, Senhor? Hebreus capítulo 5, versículo 7. Pode ler bem alto, Senado. E embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Então, aquilo que nós estamos tratando hoje aqui, Jesus foi o primeiro a experimentar, a viver, e com uma diferença em relação a nós. Ele tentando nos salvar, não ser salvo. Nós tentando nos salvar nele. O que ele fez aqui, ele fez por amor a nós. Nós, em Cristo, sem hipocrisia, se fizermos, faremos também por nós mesmos e por amor a nós mesmos, por amor à nossa própria salvação. Mas o Senhor não ganhou nada com isso, mas ele tinha que fazer. Havia uma extensa exigência messiânica para que ele cumprisse, e ele precisou se adaptar, ele precisou se preparar para cumprir cada parte do Salvador que Deus requeria. E a nossa história com Jesus começa aqui. Quando a pedra fundamental da igreja é exercida espiritualmente pela palavra, aquele que requer de nós nos ofertou primeiro, e é essa visão que você tem que ter. Que Jesus não está pedindo nada além daquilo que eu e você não possamos aqui viver. Porque tudo que a palavra pede, nós temos condições de oferecer. E se não oferecemos, é porque os interesses não nos permitem. Mas a palavra de Deus aqui, Senado, me mostra que o exercício fundamental da fé na nossa vida não é uma opção. É uma necessidade, para não falar obrigação. É uma necessidade, é uma carência. É uma condição que Deus deu. Para que eu e você aqui nessa noite pudéssemos dizer: vamos ser salvos então. Porque aquilo que foi fundamentado pela lei, pelos profetas e Jesus, reforçou. A igreja está aqui para se apropriar. E Jesus pela palavra diz:
que o termo da apropriação, ela é fundamentalista, porque ela não discute, ela não pergunta, qual a tua opinião? O que você quer? O que você acha? Não pergunta, não indaga as pessoas para chegar numa conclusão, porque a vontade de Deus já está estabelecida. É o sim e o não. Se você quer, pega, se você não quer, tchau. Uma das coisas que Jerusalém e Israel, o próprio povo judeu experimentou. Vocês não querem? Então os gentios vão aceitar. E aquilo que vocês não conseguiram oferecer, eles vão oferecer. De fato, foi o que aconteceu. A quantidade de gentios salvos supera a dos judeus. Porque o judaísmo fez preferência pela religiosidade e pela cultura própria. Nós, pelo Calvário, por Cristo. E a nossa diferença está aqui. Que aquele que ouve as palavras desse Senhor é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E vindo as situações da vida, do mundo, essa casa espiritual permanece porque o Senhor a sustenta. Mas o homem que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia, ou sobre a intuição, ou sobre a opinião pública deste mundo, e vindo as situações do mundo, da vida, e as futuras, a casa espiritual dessa pessoa não prevalece, não se sustém, e logo ela se cai. Jesus dando uma garantia a mim e você que estamos aqui, em cima da obediência, em cima do termo da apropriação, de encarnarmos espiritualmente, materialmente, a palavra que Deus nos dá. Se chegamos ao sentido comum, ao sentido absoluto, literal de Deus, Deus está dizendo não é não, Deus está falando é isso, sim, é isso que Ele quer, então faça, porque está conceituado, está revelado. Se isso lhe contrariar, se isso lhe fizer infelicidade, lhe trouxer tristeza, então que você fique triste, mas se salve. Que você então corte uma parte daquilo que te faz cair com Deus espiritualmente falando, discipline aquilo pequeno, mínimo, mas que é importante, para que o resto que você tem, que agrada a Deus, não seja contaminado e você já seja salvo no último dia, porque é melhor você entrar no céu, faltando um braço, uma perna, ou algo que você deixou de praticar para ganhar Cristo, de ter todo o teu corpo perfeito, ou toda a tua vida harmonizada, promovida, cheio de felicidades, e queimar no fogo do inferno. É melhor um salvo contrariado por Deus do que um cara feliz no inferno. A linha bíblica pensa assim. Se você não quer ter constrangimentos, tristeza, ou então sentir culpa, remorso pelo que você faz, ter medo do inferno, da condenação, que é uma coisa boa também, então você está negando Jesus, querido. Porque tudo isso faz parte da experiência de fé. Porque quando Deus ama assim, quebrando, aniquilando, trabalhando. Então a crítica da Bíblia, a disciplina da palavra é um privilégio para mim, para você, segundo o nosso Senhor. Você quer ser salvo? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Você quer bênção? Deixa Deus te quebrar. Deixa Ele passar por cima da tua opinião. Jesus morreu na cruz pela salvação da humanidade. E eles pensam assim. Então, praticamente, a partir de então, eu não tenho obrigações nenhuma com a minha alma, só com o meu equilíbrio espiritual e com a minha relação homem e mundo. Mas não é o que a palavra de Deus fala, não. Porque as recomendações doutrinárias para quem crê, é o que está em Colossenses 1, verso 20 e 22, eu vou falando aqui, a igreja vai conferindo se quiser. A recomendação doutrinária, o que quebra, o que fundamenta, ao ponto de estilhaçar, quebrar a opinião, o homem para refazê-lo, isso que nós estamos falando aqui, a ideia fundamentalista, olha só, Colossenses 1, 20 e 22, diz que Jesus foi entregue na cruz para a nossa reconciliação.
Então, a partir do momento que eu não tenho nada do que me reconciliar e me consertar, eu torno o plano de Deus em vão. Uma coisa vã e inútil. Jesus morreu por mim, para reconciliar-me com Deus de uma coisa que eu não pequei, que eu não fiz, etc, etc, etc. Contraria a ação de Deus por intermédio do seu Filho. Você está negando Cristo quando nega a reconciliação. Mateus 26, 28, quando Jesus diz: o meu sangue derramado na cruz do Calvário para perdão dos pecados. A partir do momento em que você pensa que você não tem pecados para serem perdoados, ou então motivos para se arrepender, para se redimir, você torna o sacrifício de Jesus vão. Você quer dizer o quê? Que ele não veio para você, você nega a Cristo. João 3, verso 5, até o verso 5, Jesus falando acerca da perspectiva para aquele que crê. Recomendação para aquele que crê: nasça de novo, porque aquele que é nascido da carne é homem, é natureza, mas aquele que é nascido do Espírito, este sim tem a vida eterna, porque este tem o nascer de Deus, não o nascer natural. É o que Jesus está falando aqui, por intermédio da palavra. Então, quando eu não me entrego à disciplina, não me regenero, não me transformo na minha forma de ser à luz da palavra, eu estou negando o sacrifício de Jesus e negando a graça de Deus. Quem está entendendo diz amém, Jesus. Então até aqui não adianta você ficar: eu recebo, toma, pega, leva, Deus, poder. Tudo isso daí está lotado no meio evangélico. Dinamismo, positivismo mental, essa dinâmica do povo sair por aí declarando, reivindicando, vivendo a paz espiritual, para mim, entendeu? Alucinados como nunca. Mas para a palavra, o crente começa na formação, o salvo começa na consagração. A obra da salvação de Cristo é a disciplina, porque fomos recomendados por Deus aqui para mudar. Fala, vivemos a experiência de fé que muda a nossa vida segundo Cristo. Então, um monte de irmão aqui hoje, que o diabo pode estar trabalhando na vida do irmão, na tua cabeça, quem está ouvindo essa palavra, de que existe linha dura e linha média, linha fraca na igreja. Aquele pastor é linha dura, aquele ali é linha média, aquele ali é a linha mais fraca. Qual é a linha que você vai adotar? Jesus fala para você: sobe aqui na rocha, vou te quebrar. Porque se você não vier para mim te quebrar, amanhã essa pedra, essa palavra que você rejeitou vai te reduzir a pó. Você quer a salvação ou a condenação? Hein, boneca? Quer a salvação ou quer a condenação? Hein, pantera? Rapaz, a salvação, lógico, pastor. Então vem para ser quebrado. Vem para Jesus passar por cima da tua opinião, das tuas vontades, dos teus anseios, dos teus sonhos, para que Ele realize sua obra conforme a vontade de Deus, não a tua. Vem! Eu lhe convido, que é campanha, 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 campanha. Quanta campanha! E a coisa é tão simples: sobe na rocha. Vem subir um pouquinho aqui para experimentar Jesus como Ele é. Vem, lindão. Vem sentir essa dor, vem sentir esse impacto. Pá! Mas olha a oração dele: Senhor, que não seja a tua vontade, mas a minha vontade. Né? E eles até cantam: vem realizar os seus sonhos. E é tanto sonho, tanta coisa que eles sonham, e eles ainda têm coragem de generalizar. Eu tomaria até cuidado. 1 Pedro 2, verso 4, verso 5, que Pedro fala, com base no que Isaías profetizou e Jesus cumpriu literalmente: pedra fundamental, pedra espiritual, pedra angular, fundamento irremovível, que nós seríamos trabalhados para sermos templo espiritual, habitação de Deus, corpo, alma, espírito constituídos em Cristo, por intermédio da experiência transformadora. Temos um vinho novo que não pode ser colocado em odre velho. Temos um pano novo que não pode ser colocado em pano velho. Remendo novo em pano velho, não dá.
Coisas novas só se formam quando a antiga é quebrada. Paulo disse isso a Romanos 6. O novo só vem quando o velho morre. Por isso que o batismo espiritual de Cristo que João iniciou é o batismo da morte, do velho homem, do pecado, da iniquidade. Porque o novo não começa, abacadabra, pé de cabra, toma, pega, leva, recebe. Não, o novo homem começa construindo, edificando, peça por peça, cada detalhe de acordo com o teu esforço, a tua semeadura, a tua dedicação. Não é os anjos que vão descer aqui, é você que vai trabalhar, sou eu que vou trabalhar. Esse esforço é nosso, esse chamado é nosso, essa vocação é minha e tua. Você não tem trabalhado pela tua alma, você não tem trabalhado pela tua salvação, você não quer ser limpo e purificado pelo Senhor e transformado por Ele, você está fora, filho. Se é aquele ramo seco lá que Jesus falou, porque não permanece no que Ele fala, você não dá fruto, você não evidencia a vida cristã, você está estéril, morto, porque está apartado de Cristo, porque não quer ser fundamentado. Aí eu vou ficar louco, eu vou ficar doidinho, maluquinho. Deus querendo colocar o fogo do inferno na sola do sapato desse cara para ver se ele acorda. E o pastor amenizando os impactos, chamando gente para o céu, constituindo gente para o céu. Se a fé de vocês não salva, a minha salva. Se você não tem fé por aí, eu oro por você, porque a minha fé está transbordando. Entendeu? Nossa, eles viraram praticamente vigários na terra. Impressionante como que eu tenho visto esses homens explorar a ignorância do povo. Então, cenáculo, isso tem que acabar, meus irmãos. A palavra tem que ser algo para você, valorosa, rica, de extremo valor ao teu coração. Você tem que saltar na rocha, se alegrar na rocha, entendeu? Você tem que ficar cheio da felicidade quando Deus fala, por mais que te entristeça. Por mais que isso te traga dor, é o parto da criança, querido. Você está sofrendo para ter o novo e para matar o velho. Então vai adiante. E não perca a tua chance de se salvar. Porque aqui quem se preserva morre. E aqui quem busca em Cristo novo, esse sim tem aliança com a salvação e com a vida eterna. 1 Timóteo 6,19. Leia bem alto esse texto, Senado. Pode ler. 1 Timóteo 6,19. Lê bem alto, sem medo, irmão. Pode ler. Pastor, o que eu preciso para ser um cristão? Tá aí, ó, você acabou de ler com mais um texto aí. Você precisa apresentar o que Deus espera do que Ele fez por você. Uma resposta, uma forma de ser grato ao que nós recebemos aqui e o que Jesus sofreu, que foi o primeiro a experimentar o que está sendo pregado hoje aqui. Ele teve que se despedaçar para nos salvar. Enfim, não porque Ele pecou, mas porque Ele se auto-sacrificou pela causa. E nos ensinou, opinião aqui não vale nada, mas o que Deus quer. Isso é Bíblia. Mas Paulo fala exatamente o quê? Que para um cara se dizer ser salvo, que ele vai entrar no céu, que ele tem direitos à graça, ele precisa apresentar os fundamentos. Ele tem que se apresentar nas condições. Ele tem que estar exercendo fundamentos. Precisa muito estar confirmado na sua prática, na sua vida, no seu molde humano, no seu perfil, e seja, Deus tem que gostar dele pelo que ele é e pelo que ele faz. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo torna isso meta espiritual, propósito. Cuidar da alma aqui, segundo a palavra de Deus, é culto racional. A razão cristã nos leva a pensar naquilo que é de Deus, não nosso.
que tem muita gente pulando, se alegrando com Jesus aí, mas não na pedra. Tem muita gente chorando, se comovendo, aquela coisa toda de sensibilização, não confunda. Há também, na experiência de fé, os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de revolta pelo que a gente está se apropriando. Nós não damos glória a Deus em tudo que a gente, nesse momento, está precisando obedecer. Eu sou um. Se você falar, você é mentiroso. Se falar o contrário, é mentiroso. Negar a si próprio não é uma coisa fácil, não. Mas estou vendo uma molecada balançando o corpo, pulando, virando pirueta. Jesus é 10, Jesus é bom. Fora da rocha. Eu queria ver ele fazer isso, com o pastor batendo o cajado na cabeça dele e falando para ele: faça isso, faça aquilo, é essa a direção que eu quero. Teus pés são meus, tua vida é minha agora. Você é meu discípulo, eu mando em você. Mais ou menos isso na prática. Queria ver se ele ia vir com o peito cheio, né? Viria para cá que nem uma bola de neve, andando de skate, surfando, pulando paraquedas, chegando aqui de paraquedas. Se assim essa alegria toda que eles estão fazendo, por que esse comportamento lá? Porque é um caminho fácil, é um caminho recriado para exatamente atender a opinião, as pessoas, os interesses. Então não é demoníaco, não há possessão demoníaca quando a gente sente tristeza porque Deus falou. Porque está dentro da experiência de fé, nós também nos sentimos constrangidos pelo que Deus fala. É demoníaco, satânico, quando nós rejeitamos. Mas a fase da adaptação, da apropriação, da pessoa com a vontade cristã, é difícil, é dolorosa. Tanto que Jesus a relaciona como o nascimento. É um parto, é uma dor. Você está gerando algo ali com dificuldades, porque é uma guerra entre você e a fé, a natureza e a vontade de Deus. Mas nós temos que determinar que o Espírito vença a carne, que a vontade cristã vença a nossa, que a lei espiritual estabelecida em Cristo vença a lei do pecado e da morte, que o povo que está aqui dentro desta igreja faça valer a pena aquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário, porque Ele não deu a sua vida na cruz por quem desiste da cruz, por quem desiste da palavra, por quem desiste da transformação. Ele deu a vida pelas ovelhas, não pelos bodes, pelos escolhidos, não pelos chamados, por aqueles que vieram para ficar, não para passar férias aqui, para dar uma volta aqui, mas que vieram em Cristo para construir essa casa espiritual, esse templo espiritual, esta igreja chamada corpo, para que quando Jesus venha, Ele se identifique como igreja, como noivo e noiva, relação eterna, que não será estabelecida se você ou eu estivermos em falta. Então acumule um bom fundamento para a tua salvação, seja preciso, seja absoluto naquilo que você faz para Cristo, porque Deus vai lhe julgar, como vai lhe julgar em tudo aquilo que procedemos desde que conhecemos a mensagem da cruz. E se não pensamos assim, que a crítica de Deus ou que a sua disciplina é favorável, é bênção, está para nosso bem, não para nossa destruição, é um privilégio tremendo podemos estarmos aqui ouvindo essa palavra santa, sagrada, poderosa, que aniquila como um martelo essa pedra. Nós não podemos ser chamados de cristãos. Hebreus 12, versículo 7. Leia bem alto o versículo 7, Senado. Adoção espiritual, versículo 11.
Amém? Versículo 13. Amém. Quem entendeu, dá amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos dançar na rocha, quadrilheiro. Hein? Festa junina gospel. Marqueteiro, sem vergonha, safado. Crentão. Ele vai, chama na hora. Vamos lá para a quadrilha, para a festa junina gospel na hora. Mas se você disser, vamos lá para cima da rocha, onde Jesus traz luz aos pensamentos, luz às obras praticadas, aonde Ele disciplina, exorta e transforma, liberta e converte. A disciplina é uma prova de amor. A disciplina é uma prova do quanto Deus te ama, do quanto Deus me ama. A adoção espiritual que está linkada na cruz do Calvário me diz que Deus me adotou como pai espiritual. E esse pai não se comporta de maneira inconvincente, irresponsável quando ele vê uma coisa errada no seu filho. O que ele faz? Ele exorta, ele repreende, porque ele ama. Então o que diz lá o texto do apóstolo Paulo, a carta de Hebreus? Que nós, de momento, somos impactados pela palavra com tristeza, mas quando nos entregamos a ela e praticamos e obtemos o fruto daquilo que obedecemos, aquilo passa. E logo vem o sentimento da alegria, da satisfação e da confirmação, por intermédio de quê? Do banco, do endireitado, do tortuoso, do escabroso, que fez veredas retas com Deus. Quando Deus colocou João Batista no Rio Jordão, que ele dizia, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu, como precursor de Cristo, anunciador do caminho que leva para Jesus, que é o arrependimento, sinal da fé. Deram uma bandeja para aquele profeta, para colocar a cabeça dele. Porque o ministério da preparação é o ministério mais rejeitado dos tempos atuais. Você veio aqui para estabelecer o teu equilíbrio? Quer ficar feliz e alegre, desprovido? Vai fumar baseado, cheira cocaína. Toma um mé. Esse da igreja? Vai lá. Você vai ver como você vai dar risada, vai falar um monte de coisa. É melhor do que ficar aqui vendo o anjo. É arrebatado por quinto céu, sexto céu, sétimo. O cara conheceu o céu, conheceu o inferno, passeou lá, conversou com tudo quanto é anjo, chegou numa conclusão que ele não mudou. Foi emagrecido pela unção, ri, só tem dente de ouro, entendeu? Recebeu a extrema unção, recebeu o cabelo, era careca, que você sabia, a unção cura a calvície. Então ele experimentou, foi em tudo quanto é área pentecostal, chegou numa conclusão, não conseguiu ser liberto do pecado e ser transformado. Então nós estamos cansados de ver essa ridicularização aí. Tem que acabar. É óbvio que eu não vou reformar o cristianismo, mas tem que começar a acontecer aqui dentro dessa igreja, no meio desse povo que está ouvindo essa palavra hoje aqui. Entendeu o que é Jesus? O que Jesus está querendo desse povo que entrou hoje aqui? Não é copo d'água, rosa, sabonete, entendeu? Meia consagrada. Não é água. Você quer água? Vai para a Sabesp. Toma um litrão lá. Mata a sede, filho. Mas quando se tratar das coisas de Deus e de Jesus, vem e sobe na rocha, porque Ele está te esperando para transformar a tua vida e te preparar. Segunda Coríntios 7:10. Então vamos lá, na psicologia deles. Quem que fica com síndromes de pânico, de vontade de morrer, se suicidar, porque Deus falou? Quem que fica com síndrome e danos psicológicos, porque se sentiu diante de Deus sujo, ou então em falta, sentiu remorso por aquilo que é e por aquilo que faz? Lê esse texto aí.
De novo, hein? Entendeu? Vamos falar de experiência pessoal que passou a terminar aqui. Quando o pastor, eu falo isso para os irmãos sempre, meus irmãos, quando o pastor ora por mim, né? E não caio na besteira, ora por mim, fala, o Senhor fala comigo, me orienta pessoalmente. Acerca da minha vida, porque vocês sabem que eu não sou anjo, né? Eu sou como você, ser humano também. De imediato, quando ele me visita nas madrugadas, toda a palavra que me é dada é trazida debaixo daquilo que eu estou precisando consertar. Nesses 20 anos que eu tenho como pastor, eu nunca vi Jesus tratando de qualidades, mas só se dedicando em falar aonde eu tinha que tomar cuidado. É como Pedro. Já viu a relação de Pedro com Jesus? Jesus nunca foi lá aumentar a qualidade daquele homem, mas sempre alertá-lo daquilo que ele não estava preparado. Será que eu estou confuso? Eu estou louco aqui? Não. E quando esse homem tentava se exaltar, ou então afirmar um crente que ele não era, em alguma parte de sua vida espiritual, Jesus dizia o que para ele? Não confere. Você diz que me ama, mas vai me negar. Você não é esse crente aí. Começou a obra, mas ela não está finalizada. Há muita coisa para ser feita aí. E Pedro não aceitou. E o galo cantou para lembrá-lo do que Jesus falou. Talvez que o galo está precisando cantar aqui, nessa igreja, para lembrar muita gente aqui, de muita coisa que Deus falou e você não ouviu. Mas a questão aqui é esta. Quando essa palavra Deus, profecia, revelação, começa a bajular demais, lamber demais, porque eis que te digo, eis que te falo, te colocarei como cabeça e não cauda, as portas vão se abrir para você, uma chave de ouro, uma chave não sei do que, estou vendo no teu caminho uma grande luz, a providência de Deus, o teu deserto vai acabar, entendeu? Aquela palavra que na verdade desperta a glória própria, você entendeu? Daí eu suspeito, falo, mas não tem nenhum profeta aí para falar contra. É que nem Josafá perguntou para Acabe, ô meu lindo, 400 aí te apoiando, não tem nenhum, tem um só. E esse não adianta, se eu chamar aqui ele vai falar tudo contra mim. Tem gente que gosta de pôr na boca de Deus palavras que ele não quer falar. Vou fazer o que? É um vício do povo. Quer dar liberdade para o Espírito Santo falar na tua vida ou não? Vamos deixar Jesus expressar o que ele pensa, o que ele vê. Como Ezequiel no vale de ossos secos. Israel está dizendo aí que é o povo de Deus, mas a visão que Deus me traz aqui que é um vale de ossos. É um povo perdido, é um povo do caos espiritual. Não tem nenhum crente lá. A única coisa boa que saiu daí é Jesus, o resto, entendeu? É tudo desviado, rebelde, incircunciso. Vamos falar dos profetas? Mas como que Israel quis incorporar essa vestidura de fiel, povo de Deus, mas que na essência não eram? E isso é uma falha que a igreja tem. Não aceitar a crítica, não aceitar a disciplina, não dar liberdade para que Jesus fale o defeito dela, o erro dela, as 7 cartas de Apocalipse que confirmam o que seria Jesus no meio da igreja, qual seria a sua manifestação. Espera um pouquinho só falando de coisa positiva, tem alguma coisa errada. Só falando de coisa boa, eu tenho um monte de coisa errada para Deus falar. Eu já falei aqui, não sei se vou para o céu, não sei se Deus vai me aceitar quando eu chegar na porta do reino, não sei se estou admitido, estou trabalhando para ser, estou tentando amar meu Senhor para ser, mas não quero me autodenominar, porque isso é uma falha, isso é um erro. A Bíblia não dá esse tipo de segurança para ninguém. A salvação é daqueles que perseveram até o fim, que guardam a coroa, que obedecem o seu Senhor, que não abram mão da cruz, da sua vestimenta espiritual, redimida e purificada no sangue de Jesus. Então eu
penso que a insegurança, o temor, o sentimento de tristeza, o sentimento de culpa, traz reflexão, e isso para nós aqui é positivo. Pode não ser para você agora dizer que eu fiquei louco por causa disso, você está maluco, rapaz. Deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. A condenação do mundo é esta: a luz veio para o mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que vêm para a luz, eles vêm para que Deus fale do pecado, para que Deus trate. E esses aí, há uma esperança de salvação, há uma esperança de redenção. Então eu quero só orientar os amados que estão aqui nessa igreja, dentro da questão da tua decepção, frustração de fé. Não se iluda. Talvez você esteja vendo Deus silenciado em relação à tua vida pessoal, porque Ele sabe que se Ele expressar o que Ele vê em você, você não vai querer ouvir. É que nem Zedequias fala a palavra do Senhor, mas Jeremias diz para ele: mas fala, você não quer ouvir? Acabei de sair da cisterna, fui resgatado por um eunuco, ninguém quis saber de mim lá, e agora você vem com toda essa pompa dizendo: nos dá a palavra do Senhor. Daí o profeta fala, sabe o que ele fala para o profeta? Não conta nada para ninguém, senão eu te mato, hein? Não conta nada para ninguém, senão eu te mato. É que nem as ligações que o pastor recebe aqui na igreja, de ameaça de morte, ameaça de processo, todos esses chefões que estão aí. E todas as vezes que a gente recebe deles a ligação, porque eles se sentem alvejados por nossa crítica pastoral, eu digo para eles assim: mudem, que eu paro de falar. Mas ameaça nenhuma vai me calar. Porque se eu me calar, eu estou complacente, cúmplice de tudo isso que está sendo feito com a igreja, com as almas. Eu não posso parar de criticar, porque a crítica, a disciplina está espalhada pela experiência primitiva, pela experiência neotestamentária, a igreja toda. Paulo dedicou as suas cartas mais para falar do pecado da igreja do que para falar das coisas positivas que ela exercia. Estou enganado, cenáculo? De maneira nenhuma. Leia a Bíblia, irmão. O pedido que ele fez para a igreja de Corinto: expulse o irmão imoral, aquele que recebeu relações sexuais ilícitas com a sua madrasta. Ele está fazendo tudo isso aí, a igreja está querendo pôr a mão no pecado dele. Expulsa ele, para que a alma dele seja salva. Quantas reivindicações, quantos atos de disciplina nós não vimos ser representados pelos apóstolos, a orientação do Espírito Santo, pelo pedido do Senhor. Quantas comprovações que nós não temos para nos traçar o que é Jesus, o que seria Ele frente a nós, a nossa realidade. Então não se iluda. Se você anda ouvindo coisas positivas demais, que estão além da tua realidade, além da tua verdade, não é a voz do Senhor, mas a voz da tua intuição, do teu coração, do teu conformismo, do teu ego. Porque eu me sinto em falta, eu me vejo um trapo de imundícia dentro dessa igreja, não me sinto digno, não me sinto capaz, não me vejo preparado porque está vindo aí, sinto medo, tenho esse remorso no meu coração também, porque sempre me vejo pensando em coisas que não é para pensar. Como Paulo disse: miserável homem sou se eu não tiver Cristo, e quem me livrará do corpo dessa morte? Mas você que está sentada nesse banco agora, não consegue dançar, festejar a experiência da disciplina de um Deus que ama como Pai, que deu um filho pela tua salvação. Por quê? Teu objetivo não é cristão, teu objetivo não é o céu, teu objetivo não é a tua alma ser salva, o teu propósito é pessoal, ideológico. O teu propósito é tão igual quanto as outras religiões que estão aí fora, de esconder mais ainda aquilo que você é por dentro. Por fora eles parecem pessoas formosas, mas por dentro são sepulcros caiados, como disse Jesus aos fariseus, aqueles a qual ele disse: hipócritas, exteriormente vocês são lindos, mas por dentro vocês são a morte.
Ninguém engana ele, ninguém. Mas eu fico assustado. Você quer o céu, mas não quer o parto. Você quer o céu, mas não quer criar um novo. Você quer a graça, os privilégios da graça sendo derramados sobre a tua vida por reivindicações, mas não quer exercer disciplina, ter contato com a exortação, ser iluminado na verdade daquilo que você é. Então, meu amigo, não tem Jesus para você. Porque a visão fundamentalista é bíblica. Ou se fundamenta aqui, ou estamos cortados. Ou se constrói aqui o que ele pediu, ou estamos cortados. Por isso, olha para você hoje, veja bem. Você está em condições espirituais de ser apresentado diante do Senhor, caso Ele te chame essa noite? Você tem obra material, espiritual para apresentar diante dEle aquilo que Ele te pediu? Não, pastor. Então por isso que Deus está falando isso hoje aqui. Para que você corra, para que você se desperte, para que você se levante, para que você quebre essa ideia de que Deus está aqui para satisfazer a você. Há um plano individual. Porque não é isso que Ele fala. Ele fala ao contrário. Você que está aqui para reconhecer, admitir e realizar o meu sonho. O sonho de um pai que deu um filho. Para que eu pudesse ter essa visão de ver gente se arrependendo, se convertendo e se entregando à aliança da reconciliação e da mediação por Cristo. Realize o sonho de Deus, irmão. Lava a boca. Lava o coração, porque é de lá que vem o pecado. Lava a mente. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a experiência transformadora. Ele sofreu. Quando você sentir dores pelo que Deus fala, lembra do teu Senhor, que a dor que Ele sofreu foi muito maior, para dar a esta igreja o privilégio da graça. Pensa no teu Senhor. E todas as vezes que você tiver que se contrariar para ganhar Cristo, faça por amor a Ele. Porque Ele também precisou, quando veio em carne aqui, Ele precisou também se adaptar e aprender a ser aquilo que Deus queria que Ele fosse. E Ele gemeu, Ele chorou, Ele até orou e pediu ao Pai que esse cálice fosse passado, se possível. Daí Ele ensina a igreja a orar. Se possível, passa, Senhor. Pai, Deus meu, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A oração de uma igreja digna, por parte de pessoas que acreditam num Deus de amor, que também ama o seu filho até na disciplina. Um pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que morre por elas, e quando uma se dispersa, ele é capaz de deixar 99 para buscar aquela uma. Por quê? Porque Ele ama. E por isso que Ele vai em busca dessa fugidinha que você tem dado constantemente. Me entenda, Senhor. Me compreenda, Senhor. Ele não vai te compreender. Vem para a rocha. Vem ser quebrado. Deus declarou uma reforma aqui nessa igreja, que Ele vai levar até a volta de Cristo, meu amado. A noiva está sendo preparada. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.